E tá aberta a porteira da investigação, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yeah! Yeah! Aqui quem fala é a Meide, e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E com a Mari! Olá, pode faladores! Olá! Olá! A Mages foi boa, mas a Nayana não conseguiu resistir. É maior que eu. Ela soltou maior que eu. Eu tô tirando a força, assim, ó, dos seres celestiais pra eu não falar nada, pra eu só seguir como se nada tivesse acontecendo. É um grande esforço aqui nos bastidores, tá? E bom, gente, hoje a gente tá aqui pra falar sobre o processo que é descobrir novos webtoons, né? Sim! Contar aqui pra vocês, né, qual que é o nosso passo a passo pra encontrar cada um deles, quais plataformas podem ser usadas, assim, podem ser muito úteis para que a gente encontre esses webtoons, falar um pouco sobre, de repente, quais são os nossos critérios para poder fazer essa seleção e outras cositas mais, tá? Ele vai ser um episódio que eu acredito que vai ser bem útil aqui para quem é novo no mundo dos webtoons, né? Tá aprendendo agora. Sim! E tá querendo entender como é que faz para descobrir outros títulos, conhece poucas plataformas, não sabe direito como explorar, não sabe direito, né, como é que descobre essas coisas. Então, eu acho que vai ser um episódio bem legal nesse sentido. Até antes da gente começar, né, legal a gente lembrar que a gente tem um conjunto de alguns episódios, assim, que são bem úteis. A gente tem o nosso segundo episódio do podcast, que a gente falou sobre a origem, né, surgimento dos webtoons, explicou direitinho as diferenças entre eles, como é que foi essa internacionalização dos webtoons. É um episódio que a gente recomenda bastante para quem quiser entender um pouco mais sobre a origem, né? Acho que é sempre legal. A gente gosta de alguma coisa. Sim. Conhecer um pouquinho mais a história por trás. A gente tem também um episódio que é o dicionário no oficial do Webtoon, que a gente explica vários termos. Então, até, por exemplo... Pra mim foi importantíssimo. É importante. Talvez aqui ao longo desse episódio a gente fale termos que, se você é novo nesse mundo, você talvez não entenda de primeira. Então aquele é um episódio legal pra você começar a se familiarizar com eles. E tem também o nosso episódio de Naver Webtoon Hacks, né? Que a gente fala ali como tirar o melhor proveito da plataforma da Naver com o menor custo possível. Então, é uma maneira legal de você entender um pouco mais sobre aquela plataforma em específico. E hoje é como conhecer novos webtoons, como descobrir novos títulos, né? Como sair aí da sua zona de conforto e conhecer coisas novas. Sim, adoro. É difícil o novo. É difícil o novo. Eu adoro. A gente tem aqui na banca de hosts uma pessoa que eu acho que vai gostar desse episódio, né? Será? O que você acha? Mari? Eu? Porque eu tenho aversão ao novo, mas tô curiosa com pacas pra saber como... Aos pouquinhos a gente vai superando essas aversões, porque antes o Webtoon já era um termo desconhecido, agora tá aí, antes de gravar tava fazendo o quê? Terminando de ler Sweet Home. É o desenvolvimento de personagem. Eu tava lendo Webtoon antes da gente... Pois então. Aí, ó. Aí, ó. E você tá lendo esse Webtoon aonde, Mariana? Na clandestinidade. Ah, pois é. Esse aí é o primeiro passo... É o primeiro passo pra você começar a explorar. Mas a gente vai falar mais disso dentro do episódio, tá? Sim! Então bora começar, gente? Bora, que eu já tô aqui pegando meu caderno pra tomar nota. Adorei. Bom, gente, então só pra dar uma contextualizada aqui de como é que vai ser a sequência do episódio de hoje em termos de roteiros, ok? O que a gente tem aqui? A gente tem tópicos divididos por dicas. Então, assim... Adoro. Eu escrevi aqui dicas diferentes. Ao todo, são 9 dicas, tá? Tá. Então, a gente vai passar por elas, uma a uma, para poder entender um pouquinho melhor essas coisas. E cada uma vai trazendo aí o conhecimento que tem adquirido à base de experiência sobre esse assunto, tá? E a gente vai compartilhando com vocês. Tá bom. Eba. E esse eu acho que vai ser um episódio bem legal pra gente ter o compartilhamento da visão de vocês depois também. Então, lembrete que a gente sempre dá no final do episódio, mas que eu acho que é interessante trazer desde já. A gente tem aí, tanto por meio de redes sociais, como por meio das próprias enquetes do Spotify, canais em que vocês podem compartilhar as dicas de vocês também. Então, se vocês quiserem participar e contar o segredinho pessoal de cada um, de como faz pra descobrir novas histórias, utilizem desses meios aí pra gente poder fazer isso acontecer, beleza? Sim!
Compartilhem, que eu tô tomando Recado nota dado. das dicas de vocês também. Se vocês querem entrar aí nas notas de Mariana Raia, elas precisam ser compartilhadas. Antes da gente entrar nas dicas só, eu queria que a gente falasse rapidinho sobre uma coisa que eu chamei de as portas de entrada mais comuns, tá? O que é isso? O que é esse tópico? A gente sabe que as pessoas podem vir a conhecer o Webtoons de formas diferentes, né? Sim. E eu acho legal a gente falar das portas de entradas, porque normalmente a gente fica meio preso a elas por um tempo antes da gente explorar outras coisas, sabe? Então, isso é verdade. Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre isso aqui, né? Qual que foi a porta de entrada de cada uma de nós e quanto tempo demorou até a gente explorar outras coisas, né? Eu, por exemplo, posso começar falando que a minha porta de entrada foi Never Webtoon, porque o primeiro Webtoon que eu conheci era de lá. E até eu ir explorar títulos de outros lugares, até eu querer sair um pouco dessa zona, eu fiquei meio presa, assim, só nos Webtoons disponíveis na Naver por uns 2 anos. Caraca, 2 anos? Fiquei 2 anos, tipo, lendo o que tinha lá. Universo. Perdi um bom universo. Mas assim, eu tô tirando atraso. Vou falar pra vocês, nesses últimos meses aí, eu tô tirando atraso de uma vida. Vocês não estão entendendo. Mas assim, eu fiquei... Muito bom. Porque por um tempo também, esse era um período que a minha leitura de Webtoons, ela era mais casual, assim. Então eu também não tinha tanta necessidade de conhecer tantas coisas novas. Até porque eu tinha muita coisa pra conhecer por lá, sabe? Então antes de ir pra outros lugares, eu queria entender bem da plataforma. Lá tem muita coisa. E lá tem muita coisa legal, tem muito título bem conhecido e tal. Mas eu fiquei uns 2 anos lá. Assim, fiquei por lá. E aí eu queria saber de vocês como é que foi isso. Eu tenho a impressão de que a Nai, ela tem um caminho já diferente. Eu tenho. Você tem, o meu caminho, eu comecei por causa dos mangás. Porque eu sempre li mangá na vida no computador. Porque é uma história muito longa, mas eu lia Fruits Basket quando eu tinha anos de idade, que eu não lembro quanto. E eu comprava Fruits Basket na banca, e eu tinha que esperar todo mês sair. Só que quando eu comecei a comprar, tava no 16, então significa que eu tinha 15, que eu nunca tinha lido. E aí eu fui ler na internet. E aí eu comecei a ler mangá pela internet, foi aí que eu comecei, e aí eu caí num dia nesse Coisa Colorido. E aí eu falei, nossa, que legal! E aí eu comecei a ler Webtoon lá. E por muitos anos eu li Webtoon na clandestinidade, na verdade, nesse site específico, que eu sou grande, fiel e fé até hoje. Já sei qual que é. Um site. Eu amo esse site. Qualquer coisa eu falo, vê nele! Porque esse site, ele tem uma organização maravilhosa, eles respeitam muito os autores também. Tipo, a partir do momento que o Webtoon começa a ter uma tradução oficial em algum lugar, eles tiram os capítulos que foram traduzidos pelos fãs, assim, sabe? Então é tipo, olha, agora você vai ter que ler na tradução oficial. Eu acho um site clandestino, assim, menos clandestino, mas ainda clandestino, eu adoro. Mas... e eu sempre li por lá. E aí um dia eu caí no aquela história que todo mundo conhece, do Lore Olympus da Never Webtoon. Mas até hoje eu sou um pouco da clandestinidade, tanto que a minha bagagem de Webtoon é gigantesca por causa desses sites, assim. E é isso. Caraca. Muito bom. É ótimo que isso que você se falou é uma dica todinha. É a dica número 3. Né? Mas faz muito sentido. Não, a gente fez a pergunta aqui, tem que ser trazido o negócio. Mas é engraçado que a gente vai chegar pra explorar um pouco mais esse tópico no 3. Mas realmente, assim, a gente teve entradas bem diferentes, né? E a gente tem uma terceira pessoa que teve uma entrada mais diferente ainda, né, Mari? A minha entrada, eu acho que foi a mais bizarra. Porque, não, bizarra eu digo, se você parar como pessoas normalmente parariam em lugares, não sei. Mas minha porta de entrada pro Webtoon foi o podcast. Sim, exato. Eu fui totalmente influenciada pelo nosso podcast numa batalha de descobertas, quando, indicaram Indie Bass. E daí eu falei, ok, vamos abrir Indie Bass. Vamos ler Indie Bass. Gente, eu li 50 mil capítulos de Indie Bass. Eu acho que eu oficialmente estou lendo Webtoons.
E depois, os outros webtoons que a gente falava aqui no podcast, você ia ler. Então, realmente, assim, a sua fonte de descoberta é o podcast. É o podcast. O que a gente traz pro podcast é o que você filtra e escolhe o que você quer ler ou não. Exato, tanto que na minha planilha, né, naquela planilha que a gente fez, né, pra organizar as leituras, quem quiser, certeza que tem link na descrição. E eu coloquei, tem vários dos webtoons lá que eu tenho marcado como quero ler, foram indicações daqui. Acho que não tem nenhuma indicação ainda que não foi uma indicação que saiu do podcast, sabe? Eu ainda acho que não descobri nada pelas minhas próprias pernas. Pois é. O dia que isso acontecer vai ser incrível. Incrível. Olha só, a gente teve aqui, então, 3 portas de entrada diferentes. Uma pessoa que a porta de entrada foi uma plataforma oficial. Uma pessoa em que a plataforma de entrada foi a clandestinidade. E uma pessoa que a porta de entrada foi, tipo, influências externas, de indicações, né? Muito louco. Foi, Todos os lados. Você viu, né? E aí, assim, né? Assim como a gente teve a nossa porta de entrada, você também teve a sua. E o que a gente vai falar ao longo desse episódio é como você vai além disso, né? Então, você conhece já o... Então, por exemplo, se você conheceu por um site clandestino, você já está familiarizado com ele. Se você conhece por alguma plataforma, talvez você esteja mais familiarizado com ela, por indicação também. Então, aqui, ao longo do episódio, a gente vai falar sobre como é que você expande isso. Você tem um leque de opções maiores para você poder conhecer outros títulos. Porque é isso. Cada lugar vai ter uma especialização, né? Os títulos da Naver Webtoon, eles são muito característicos de lá. Sim. Os webtoons que a gente recomenda aqui no podcast, eles também têm uma linha, que é a nossa linha de preferência, né? Sim. Na clandestinidade também vai ter o site, determinados sites, eles também vão ser mais focados em algumas coisas. Pelo menos as traduções que são melhores, né? Nem todas as traduções são boas em um site só, né? Isso geralmente fica bem espalhado. Então a gente vai aqui ampliar. Eu acho que para começar a ampliar... vamos começar ampliando legalmente. O que vocês acham da gente começar ampliando legalmente? Acho a melhor forma. Propositalmente, a dica número 1, ela vai te proporcionar, assim, como é que você amplia o seu leque e descobre novos webtoons? Legalmente, que é como? Expandindo o seu leque de plataformas conhecidas. Então, assim, eu acho que Naver Webtoon e Tapas, quando a gente tá falando aqui, gente, de plataformas que possuem traduções oficiais para inglês, pelo menos, tá? Porque é isso. A gente sabe que a maioria das pessoas não vai conseguir ler em chinês, japonês, coreano, né, tailandês, coisas assim, né? Então... Às vezes o desespero bate, mas nem tanto, assim. Às vezes o desespero é foda. Mas aí é livro de criança. Estou lá pelas figuras, sabe? Estou lá pelas imagens. Estou criando interpretações na minha cabeça e é isso. Ou vou falar um negócio pra vocês. Tem um site que eu tô acessando agora que a maior vontade da minha vida é saber... Eu acho que é Tagalog o nome. Que é tipo... se eu não me engano é filipino. Tailandês. Não. Acho que eu sei qual é. O site. E por acaso, um dos sites que eu mais gosto, assim, de acessar, que é clandestino, né? Não falaremos os nomes aqui, mas que eu gosto muito dele. Tem muitos webtoons em Tagalog. Eu fico tipo... toda hora. Eu quero entender vocês! À noite eu vou dormir, o dia seguinte eu acordo, eu falo, caraca! E às vezes tem umas traduções que já tá no capítulo 120. E o que eu tô lendo tá no 60. Eu fico tipo... Exato. Então, pelo menos assim, gente, esses idiomas que a gente sabe que é menos provável que pessoas aqui do Brasil saibam, né? Porque tem que ter um interesse específico e, pelo menos inglês, a gente tem ainda nas matérias do colégio, coisas assim, a gente tem um pouco mais de acesso ao básico, mesmo sabendo que nem todo mundo tem. Então, as plataformas oficiais a gente tá considerando aí em inglês, tá? Por isso que Cacau Webtoon não está aqui, mas ela vai aparecer em algum momento, tá? Então, assim, eu acho que quando a gente tá falando dessas plataformas oficiais, Naver, Webtoon e Tapas são o arroz com feijão das plataformas, né? Nesse sentido. Nossa, mas no caso, assim, né? São arroz com feijão, mas o Tapas é o arroz estragado, né? Mais ou menos, sócia, porque tem opções. Você tá sendo um pouco injusta com Tapas também, tadinho. Eu não tô falando questão de opção mesmo, eu tô falando da plataforma em si. O que mais me afasta de ler no Tapas
é o Tapas. É que assim, o sistema de monetização deles é que é complicado. É porque muito complicado. o sistema de monetização do Tapas que a gente meio que critica é assim pra maioria das plataformas. Todas as outras que eu vou falar aqui, depois do Tapas, tirando o Manta, que eu vou trazer como uma opção interessante, mas o catálogo deles não é muito grande, elas seguem mais ou menos o mesmo esquema, assim. São pouquíssimos os webtoons que você pode, tipo, ler sem pagar, sabe? Mesmo eles estando em publicação. Então, eu diria que o que mais afasta o Tapas é o modelo de monetização deles, que infelizmente é como segue a maioria. Sim. A gente já explica. Mas quando eu falo, assim, que Naver, Webtoon e Tapas são arroz com feijão, é que são as primeiras que você vai conhecer, assim, dessas plataformas, né? Por quê? Porque tem muitos webtoons de lá que são licenciados e viram K-dramas, né? Que acabam tendo uma promoção maior aí nas redes sociais, que são famosos. Tipo, o Tapas tem muitos webtoons de Isekai e fantasia que são famosos. E são muito legais. Sim. Nossa, são muito legais. São muito bons. Então, assim, eu diria que... Tô tão feliz que você entrou nesse universo. Ai, eu entrei. E... Nossa, mas eu entrei assim, ó. Meu Deus, eu entrei com todos os pés possíveis. Muito. De boinha, de braço, sabe? Eu tô ali, tô nadando ali, explorando. Mas são as mais conhecidas, assim, que eu imagino que quando você vai querer entender aonde você consegue ler o Webtoon, são os primeiros nomes que surgem. E os que a galera vai indicar mais facilmente, né? Mas além disso, tem algumas outras plataformas oficiais que eu deixo de dica pra você ficar de olho. Como, por exemplo, a Pocket Comics, a Lezhin, Netcomics e o Webcomics. Todas essas plataformas, essas 4 que eu falei, têm um modelo de monetização bem parecido com o do Tapas. Ou seja, eles têm poucas opções assim, de webtoons que você pode ler gratuitamente. E eles deixam você ler alguns capítulos gratuitamente e logo depois, para você desbloquear, você tem que pagar, tá? Algumas dessas você pode ficar fazendo missão, ganhando ticket, coisa para você ler um ou outro capítulo. Mas aí desbloqueia um capítulo por dia, sabe? É uma coisa bem... Tem que ter muita força de vontade, tá? Muita, a gente já não tem muita, tempo. a gente já não tem muita força de vontade pro Daily Pass. Pro Daily Pass. Exato. Nossa, esse é Lezhin que fala Lein? Lezhin, não sei como é que se pronuncia. Eu falo Lezhin. Também sei. Eu falei Lezhin, mas eu não sei se é isso aí. Eu falo Lezhin também. É Lezhin, tá, pessoal? É que eu fui olhar aqui, né, no meu, eu não sei, ele está todo em coreano? Não, o app tem opção em inglês. É porque depende de onde você tá acessando, tá? Essas plataformas todas têm aplicativos, que eu falei. Então, às vezes... Então, é que eu fui abrir o aplicativo, né, pra já deixar aqui, né? E daí tá todo em coreano. O nome dele tá todo em coreano. O nome sim, mas quando você baixa, ele aparece em inglês. Eu baixei todos esses apps ele traduz, da gente... pra montar o roteiro. Eu fiquei assustada já. E aí tem 2 nomes de outras plataformas oficiais que eu queria trazer aqui, que eu coloquei um destaquezinho aqui no roteiro, porque elas têm uns diferenciais legais que eu queria trazer. A primeira que eu queria trazer é o Manta, que foi inclusive indicação de uma das pessoas que escuta o podcast, que é a Didi. Beijos, Didi. Magavi Gold. Que levou a indicação lá pra nossa comunidade do Twitter e me despertou a curiosidade e eu resolvi dar uma conferida. O Manta, ele tem possibilidade de você ler aos pouquinhos, assim, de você desbloquear os capítulos, mas ele tem um modelo de assinatura. Você paga um valor fixo e lê Achei ótimo. tudo que você quiser lá dentro. É tudo. ótimo. Pô, gente, é um Kindle Limited. Aí, é um Kindle Limited de Webtoon. Eu vou falar que o valor é bem acessível, porque é tipo R$22,90 por mês. Pô. Pra você ler bem, tudo. Pra você ler infinito. Infinito, exato. Qual que é um pouquinho da desvantagem dele? O catálogo não é muito grande, mas você pode fazer que nem eu fiz. Eu paguei um mês, li tudo que eu tinha vontade de ler. Chegou num ponto que, tipo, eu também não consegui mais seguir o ritmo, comecei a ficar ocupada e tal. Eu cancelei por agora, mas no futuro eu pretendo assinar ele de novo pra fazer mais uma maratona de leitura, sabe? E eu fico feliz, porque é um valor que cabe no bolso. De certa forma, não estou... Alguma forma de receita vai, né?
pra galera, eu tô pagando para ler. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que provavelmente aí o redirecionamento dessa receita pros artistas é mais complicado de ser feito, né? Porque é isso, você tem esse valor, você tem que ratear ele entre todo mundo, o que é foda, né? De poder medir isso. Mas tô trazendo aqui uma dica como uma possibilidade legal pra você que às vezes quer ler, ajudar assim financeiramente. Mas, pô, ficar gastando 3 moedas por um capítulo numa série que tem 200 capítulos é complicado. Então, às vezes a gente precisa de um sossego pro bolso, né? E uma outra opção que eu queria trazer aqui é o Tumix, que eu acho que a vantagem dele que eu achei interessante pelo pouco que eu vi assim do app é que é em português, gente. Os webtoons lá estão em português. O quê? Sim, tem webtoons lá em português. Eu abri uns e tava em português o webtoon. Nossa! Então lá, não que necessariamente os webtoons são, por exemplo, de artistas brasileiros, mas os webtoons têm a tradução para o português. Então eu acho que é uma plataforma interessante. Nossa. Só que o modelo dela é também de desbloquear com moedinhas, tá? Mas a vantagem dela é ser em português. Esse é o diferencial. Isso às vezes compensa. Não dá pra se ter tudo, né? Não podemos ter tudo na vida, gente. Tem que fazer escolhas. Tem que aceitar. Exato. Então, se você não tem um inglês tão fluente e a gente sabe que realmente ter plataformas oficiais com traduções para português é difícil, então fica aqui o Tumix como uma opção, tá? Todos os nomes dessas plataformas estaremos colocando na descrição, tá? Então, vocês não precisam anotar. Vocês podem ir na descrição e pegar os nomes bonitinhos, tá? Mas eu acho que esse é o primeiro passo para você começar a expandir. Entrar nessas plataformas, explorar as categorias, ver os títulos que tem lá. Você pode começar a ler por lá para ver o que você acha da história. E aí, o que você vai fazer depois disso é da consciência de cada um, entendeu? Você vai pagar as moedinhas ou você vai buscar o webtoon fora, aí é com você. Estamos falando aqui os primeiros passos, tá? Mas eu acho que essa é a primeira dica, né? Pra gente começar. Já gostei. Gostou? Eu já peguei coisas, assim, coisas que eu não sabia. Eu não conhecia, obviamente, nenhum deles, né? Só conhecia mais a Naver e o Tapas. Até pra, né, poder falar sempre mal do Tapas, porque eu adoro. Justíssimo. Mas, aí agora, eu já tô com todos eles aqui, já baixei aqui no meu celular, depois desse episódio eu já posso explorar coisas. Já larguei eles ali. Boa. Se você for explorar o Manta, fica o aviso, no Manta é o que tem o webtoon com o pior final do mundo. É a única coisa que eu dou de atenção pra vocês. Nossa, até hoje eu tenho dó de você. Eu tenho dó. Sabe que eu fui ler depois e aparentemente é porque o webtoon foi cancelado pelo estúdio, por sei lá quem foi. E aí, aparentemente, a pessoa que escreveu ele ligou o foda-se e entregou um final merda proposital, sabe? Tipo, já que ele foi cortado. Vocês querem cancelar? Então toma essa bosta de final. Eu contei essa história lá na nossa comunidade do Twitter, o webtoon com o pior final que eu já li na minha vida, assim, o estresse que foi. Ele tá dentro do Manta, tá? Eu não vou falar qual fica de surpresinha pra vocês. Se vocês acharem, vocês me contam. Mas eu tenho certeza que se vocês... achar uma coisa com um final muito ruim, eu assim, aviso. Felizmente, eles avisam na descrição que o webtoon foi cancelado e teve o seu final abrupto e pedem pela compreensão dos ouvintes, mas aquele final não tem compreensão. Não tem compreensão que faça você aceitar aquele final. Ai, agora eu tô curiosa. Depois eu te conto qual foi. Tá bom. Vamos pra nossa próxima dica? Vamos. Agora que a gente já limpou a consciência falando aqui das plataformas oficiais, vamos pra clandestinidade! Alô! Yeah! E aí, assim, gente, a primeira coisa que a gente precisa falar da clandestinidade é que a gente não pode citar nomes. Por quê? Porque é pra proteger os fãs que fazem o trabalho de tradução, certo? E também para não incentivar tão diretamente. Sabe? Vamos tentar ser minimamente aqui influencer da positividade, que ajuda os artistas, então vamos deixar abaixo. Mas assim, não podemos fingir que não existe, porque existe. Não dá pra jogar, né? Sim. Vamos fingir aqui, joga um lençol e diz, não, finge que isso não existe. Não, claramente você tá vendo ali, tem uma pessoa embaixo desse lençol, existe, sabe? Então, precisamos endereçar também, né? E a culpa sempre disso é do pessoal que não sabe suprir demanda, então... né? Isso também. Vamos fazer aí um recap pro nosso... Atenção, né?
episódio, se a gente fosse dona da Naver Webtoon, a gente trouxe soluções bem legais pra eles lá, né? Poxa vida. Sim. Talvez se eles fizessem isso, teria menos, entendeu? E outra coisa, né? Uma das coisas que a gente fala no nosso segundo episódio é que as empresas só começaram a traduzir os títulos oficialmente para inglês quando eles descobriram que eles já tinham fãs internacionais. E esses fãs vieram da onde? Da tradução por fãs. Então, assim... O princípio foi a tradução de fã. Não foi nem a plataforma de verdade. Exato. Eles começaram a olhar, só conseguiram olhar para isso em 2014 porque já tinha fã traduzindo, que fez com que uma galera que não falava os idiomas originais daquelas obras fosse fã delas. Então, assim, mérito pra essa galera também, tá? Por isso que eles estão aqui na dica 2. Palmas pros fãs, entendeu? Palmas pros fãs. Nos últimos episódios a gente tá batendo muita palma, né? Eu acho legal. Quem merece a gente Eu tento não estourar o microfone. Não, é palminhas discretas, assim, eu também. Palminhas, tipo, a parte de baixo, assim, da palma, ela gruda, né? E você só mexe a de cima. Palminhas educadas, assim, gente, né? De realeza. Exato. Aquele negócio do Diário da Princesa, que é sorrir e acene. Isso que eu ia falar. Então, gente, voltando aqui para os nossos sites clandestinos, né? De novo, a gente não pode falar o nome deles, mas eles existem, tá? E aí, assim... mas como é que eu encontro eles? Pega alguns webtoons que você gosta, joga o nome mais webtoon no Google mesmo, e você vai ver que conforme você vai procurando alguns nomes se repetem bastante, tá? Que são os mais famosos. Né? Existem várias opções ali. Se você quiser vir falar com a gente pode passar esses nomes no privado, mas aqui no programa a gente realmente não fala, tá? Sim. Pra não deixar aberto, não expor essa galera que eles pedem pra deixar meio baixo. É aquela coisa que todo mundo sabe, mas ninguém fala sobre. É isso, entendeu? Sim. É o Voldemort dos webtoons. É isso. É o clube da luta, né? Ninguém fala sobre o clube da luta, mas todo mundo conhece o clube da luta. Exato. Eu queria fazer um adendo que, além dos sites em si, eu também recomendo ir atrás dos grupos de tradução. Eles também têm sites, então às vezes você acha um webtoon muito bom e você vê que a tradução é muito bem feita. E, por exemplo, tem um grupo quando eu gosto de porradaria, e eu sei que esse grupo traduz porradarias muito boas, e eu vou neles pra ler os de porradaria. Eu não vou só nos sites clandestinos, mas eu vou nos sites do grupo, porque eu sei que as porradarias que eles me fornecem são boas, sabe? Então vai nos grupos também. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, Nai. Eu já visitei alguns sites de grupos de tradução, só que geralmente não dá pra ler os webtoons nesses sites. Geralmente os sites dos grupos de tradução, eles têm mais informações, né? Tipo o Discord do grupo, quais títulos eles estão traduzindo e tal. Mas geralmente você lê eles em outros lugares, né? Nos sites clandestinos mesmo, né? Não, os que eu leio, eles são... Às vezes o próprio... coisa te direciona para um site clandestino, porque eles fazem o upload nesse site. Mas alguns, principalmente os de ação, eles têm já, o próprio site deles já também faz. Os que são grandes mesmo, assim. Tem uns grandes que são muito bons, que o próprio site deles já mas são muito bons. Que o próprio site deles já fornece. Justo. Eu acho que os que eu conheço, assim, que eu gosto, não são tão grandes e não... Não. Porque é isso, né? Pra criar esse site, pra permitir a leitura, o site tem que ser mais robusto, então... Mas mesmo assim você consegue achar os links de onde você consegue ler a tradução dessas pessoas, né? Porque é isso. Tem os sites da leitura e, que nem a Nay falou, eles fazem o upload, é a tradução deles, né? E aí você consegue acessar mesmo assim. Mas realmente, Nay, são opções legais. E aí, assim, qual que é o diferencial desses sites? Eu entendo que os meios de busca para você explorar e os filtros deles são infinitamente melhores do que o das plataformas oficiais. É Com meio certeza. vergonhoso. Sempre, né? Mas o fã, ele sabe muito como é que o fã quer acessar aquele conteúdo. Quer né? acessar.
Né? Fã entende fã. É de mulher pra mulher, Marisa. É de fã pra fã. Clandestinidade, sabe? Não, porque uma coisa que eu amo é que, por exemplo, teve um dia que eu queria ler romance escolar de webtoon que não era comédia. Tipo, eu queria romance escolar, Que comédia isso? no webtoon. Eu queria isso, assim, eu queria esse tom. Sim. Eu conseguia clicar todos esses filtros, assim, é comédia, é romance escolar, é romance, é webtoon, tá completo, sabe? Tipo, eu consegui... esses filtros me deixa muito feliz, porque eu consigo... É porradaria de escritório, é porradaria de magia, sabe? Sim. Você consegue ser bem especificar. específico no que você tá procurando. Não, Sim. e você consegue não só colocar os filtros que você quer, mas os que você não quer. Então você pode dizer, eu não eu também quero adoro. terror. Tragédia. E aí... Eu não quero terror, eu não quero tragédia. Isso. E você ainda consegue, pelo menos no que eu mais gosto, no que eu mais acesso, você ainda consegue escolher os idiomas que você topa que sejam traduzidos. Sim. Então, por exemplo, eu vou lá e boto só inglês. Então, ele filtra e eu já recebo só os que estão traduzidos para inglês. Os tagalog, ele já corta, entendeu? Os chineses já cortam. Mas no site tem a opção, se você quiser, também, outros idiomas, né? Só que aí você consegue fazer esse filtro. E é bem legal, realmente, ajuda bastante. Então, para explorar esses lugares são muito bons. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer nesses sites é ir na aba recentes, porque você consegue ver, tipo, as traduções que eles fizeram uploads mais recentes, tipo, nos últimos minutos, assim, nas últimas horas. E é legal porque, às vezes, nos meus filtros já estão meio viciados. E aí eu vou nos recentes e, às vezes, uma coisa me chama atenção que eu nunca vi. E, às vezes, tem um webtoon que tá constantemente sendo atualizado, que sempre aparece no meu, e parece que chega uma hora que eu me rendo. Eu digo, poxa, deixa eu entrar nesse aqui. Tá todo mundo lendo. Se tá atualizando o tempo todo, tem uma coisa boa, que a galera tá ativa na tradução, porque às vezes acontece nesses lugares também, o pessoal para de traduzir e você para de receber capítulo. Então eu fico, cara, pelo menos tá ativa essa tradução, tá rolando aqui, tá aparecendo pra mim, é um sinal divino, deixa eu clicar pra ver qual é, sabe? Então é um meio legal de Você fica descobrir. triste no meio da tradução que nunca mais vem. Mas você fica feliz quando elas voltam. Porque o legal desses sites, Mari, é que, às vezes, uma pessoa em específico, ou um grupo de tradução específico, começa a tradução e para, e depois uma outra pessoa assume e continua. Isso é muito legal. A comunidade, ela vai... alguém que gosta muito daquele trabalho, sabe? Retoma, sabe? Por exemplo, eu falei aqui do Miss Time, que eu gosto muito, né? E que simplesmente pararam de traduzir, faltando 7 capítulos pra acabar a história. E teve uma pessoa, um herói que não usa capa, que voltou a traduzir. Tá faltando só 2 capítulos pra eu acabar agora. 2 semanas eu termino essa história, entendeu? Então, nesses sites é possível rolar essa colaboração de tipo, eu começo, você termina, sabe? É muito legal. É muito bom. Eu gosto também. É bem legal. Eu gosto também. Gente, é realmente, né? Quando é de fã pra fã, o negócio é diferente. O fã entende o fã. E tem alguns desses sites clandestinos que eles também têm seção de comentários, então você também consegue ter a experiência ali de interagir com a galera dos comentários, tá? É muito legal. Alguns deles deixam até a gente colocar imagens nos comentários. Eu pego memes excelentes. Eu adoro. Meme atrás de meme. É muito bom também. É muito legal. É muito meme bom. Atrás de meme. Nossa, eu não sou... Eu só li um na clandestinidade, que no caso estou lendo. Que é o Sweet Home. Uhum. E o site que onde você tá lendo, o site que você está lendo é o meu favorito. É o meu top, assim. É o preferidinho da Nayana. Então, eu gostei muito mesmo, até porque como passa de um pro outro, quando precisa voltar, eu acho, inclusive, ele até mais prático, às vezes, do que a própria Ney. Que o Neighbor. Sim! De fã pra fã, gente! E, assim, eu tô lendo em português, e eu devo dizer que é uma tradução maravilhosa. É muito boa, as expressões são 10 de 10. Muito... A gente não falou disso no episódio, velho, mas... eu acho que se não... É outro sabor. Realmente, quando traz pra perto, é outro sabor, entendeu? Eu não uso tanto esse site da Nayana, mas eu acho ele muito bom mesmo. Porque, assim, eu sou uma pessoa mais agoniada.
E esse site da Nana, ele é mais criterioso. Então, muitas vezes a tradução ela fica um pouco para trás, mas a tradução dele é boa. Sim. Não vai qualquer tradução lixosa para lá. Alguns títulos você vai encontrar uma tradução meio zoneada. Mas a maioria deles, assim, eles deixam para fazer o upload das traduções boas. Então, por isso que ele fica um pouco mais para trás. Então, assim, ele é um excelente site. Porém, eu sou um ser humano ansioso. Então, agulha, não consigo me controlar. Inclusive, foi por isso que eu fui pra clandestinidade. Eu fiquei 2 anos ali, no buraco da Naver Webtoon, no limbo da Naver Webtoon. E quem me tirou do limbo da Naver Webtoon foi Perfect Marriage Revenge. Que eu falei, não. Como assim? Não. Existem 20 capítulos que estão por aí que eu posso ler, eu vou atrás, e aí eu nunca mais voltei. Foi um caminho sem volta. Então, assim, clandestinidade com certeza tá a nossa dica de número 2 aqui pra você explorar novos títulos, tá? Dica de número 3. Nayana já trouxe aí um pouco de spoiler dela. Mas mangás são seus amigos, tá? Por que mangás são seus amigos? Porque se você é uma pessoa que gosta de mangá ou pelo menos conhece, boa parte dos sites de mangás começaram a incluir webtoons no seu catálogo também, tá? Então, você consegue encontrar eles por lá também. E às vezes o que você vai encontrar lá é talvez mais os de porradaria, tipo, sei lá, talvez você encontre alguns um pouco mais nichados assim. Mas que vai ser legal pra você explorar alguns tipos de webtoons em específico, né? Tem até o site que eu gosto de ler, é muito engraçado, porque eu comecei a criar um esquema no meu celular, né? O que acontece? Eu consigo acessar um link da web e eu consigo salvar esse link como um atalho pro meu celular. Então ele cria tipo como se fosse um aplicativo, sabe? Sim. Com o nome do webtoon. Eu achei muito inteligente você fazer isso. Eu amo fazer isso. Eu faço isso direto pra eu poder organizar. E aí, ele cria tipo um appzinho com o nome do webtoon, e aí quando eu clico, ele abre diretamente o site, sabe? Queria que o meu pudesse fazer isso. E aí, eu ainda consigo organizar ele por pastinhas. Então, eu tenho 3 pastas. Eu tenho Lendo, que eu tenho 6 webtoons no Lendo. Aí, eu tenho a pasta Quero Ler, que é todos que eu descubro e vou colocando na fila. E eu tenho a pasta Acumulando, que é os que eu tô deixando de molho acumular. Ela faz a própria organização dela. Eu faço a minha organização no celular, a organização da clandestinidade. E o site que eu mais gosto de ler, toda vez que eu vou criar esse atalho, ele coloca no final do nome do webtoon mangá, automaticamente. Mangá. Então, assim, mangá. Pra vocês verem como tá super conectado, né? Então, se você conhece gente que gosta de mangá, talvez não seja pra você, mas você conhece algum amigo, alguém que gosta, pede umas indicações de site. De repente, lá você encontra algumas coisas de webtoons bem legais também, tá? Igual eu disse, a minha portinha de entrada nos webtoons foi por causa do mangá, então eu tenho certeza que eu não sou a única e nem a última. Então, é isso aí. Fiquem espertos. Definitivamente. Dá pra encontrar bastante coisa legal por lá. Minha dica de número 5 aqui é explorar as buscas do Twitter, tá? Eu fiquei na dúvida do que é isso. Eu falei, que é isso? Eu não faço isso. Mas dá pra fazer. Dá pra fazer. Porque assim, ó, por que eu coloquei as buscas do Twitter? Porque é mais fácil fazer alguma busca específica por palavra-chave, por alguma coisa assim, por threads no Twitter do que em outros lugares, né? Uhum. E a verdade é que não existem tantas páginas hoje, oficiais, assim, focadas em webtoons nas redes sociais. Mas a verdade é que tem muita gente falando sobre esse assunto. E eu já encontrei threads bem legais no Twitter. Tipo, a galera faz... Que nem eu, que sou comentarista de webtoon, às vezes brotam umas pessoas aleatórias curtindo meus posts e perguntando o nome de webtoon. Eu já encontrei, tipo, já tinha gente que eu seguia que fez thread, tipo, dos webtoons preferidos da pessoa, botando imagem, botando sinopse, dando nota, tipo... E tem muita gente que faz isso. E tem até algumas threads úteis de gente explicando como é que se faz pra ler, aonde que tem e tal... Então eu acho que você explorar as buscas do Twitter, assim, jogar umas palavras-chave, é um jeito bem legal de você encontrar. Se você botar a palavra webtoon mesmo, você vai ver que, tipo, vai sempre aparecer um post de alguém. Gente, tô lendo uma história muito louca, que é assim, 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 assim. E aí você vai encontrar esse tweet porque tem alguém que comentou qual o nome do webtoon. E aí você consegue encontrar ele, sabe? Ir nos recentes ou ir
nos tweets principais. Então eu digo que assim, as buscas, ela é um jeito legal de você descobrir algumas coisas, assim. Eu já descobri webtoons bem legais no Twitter. Nossa, tá vendo? Eu percebo que eu sou velha, entendeu? Quando a dica é busca do Twitter. Busca eu tenho certeza que meu Não, porque eu tenho certeza que meu namorado, às vezes, qualquer coisa que eu pergunto pra ele, peraí que eu vou ver no Twitter. Então, eu vejo que é uma coisa dos jovens, entendeu? Peraí que eu vou ver no Twitter. Isso é porque a Mari tem Twitter, tá, gente? Várias contas, inclusive. Então. A Mari tem 5.000 contas no Twitter. Não é como se ela fosse um ser que não sabe o que é Twitter. Ter Twitter e usar Twitter são coisas ali cada vez mais claro pra mim que são coisas muito diferentes. Pois então. Mas é que eu nunca ia pensar na possibilidade de, tipo, tô querendo um webtoon pra ler, eu vou jogar aonde? No Twitter, entendeu? Eu acho que isso nunca ia passar pela minha cabeça. Eu acho que assim, ó, de fato o Twitter não é a primeira fonte, tá? Tipo, não é o primeiro lugar que eu vou. Não. Mas é uma opção pra você. Estamos trazendo aqui opções. Você escolhe a opção que você quiser. Muitas opções. Então, provavelmente, os outros lugares vão ser muito mais fáceis pra você explorar do que o Twitter. Mas é uma possibilidade também. Cara, eu lembro que uma vez eu joguei alguma coisa, assim. É porque, vamos lá. Às vezes, eu gosto de jogar, tipo... O nome do nosso podcast é eu falar de webtoon pra ver se aparece alguém comentando sobre. Tá. E aí, eu encontro várias pessoas que estão postando coisas sobre o webtoon em português. E aí, tipo, às vezes aparece, gente, eu preciso falar desse webtoon. E aí, tipo, a pessoa está falando. E aí, às vezes, eu pego os tweets de gente comentando. Cara, eu lembro que uma vez eu li uma pessoa descrevendo um plot tão engraçado, mas tão engraçado. Eu não lembro, porque não era o meu estilo de leitura, mas é tipo... Era engraçado no nível aquele plot que eu contei pra vocês do webtoon que eu só não trago pro Batalha de Descobertas porque ele não porque pode. Não dá. Mas não que era uma loucura absurda, assim, era uma loucura muito doida. Eu li, eu comecei a rir a descrição, assim, do que era o plot. E eu não fazia ideia do nome, eu não conhecia aquele webtoon. Então, assim, você vai encontrar gente falando sobre. Até a gente fez uma thread do Dia das Crianças indicando webtoons em que tem protagonistas crianças, ou personagens, né? Núcleo de personagens criança. E esse é um exemplo. Tipo, de repente, isso do que você digitar, você encontra a nossa thread lá e tem indicação de webtoon naquela thread, né? Então, assim como a gente, tem outras pessoas fazendo isso no Twitter. Então, fica aqui a dica. A dica de número 6, eu acho que ela é legal, assim. Não que vai vir muita coisa. Essa é a minha favorita. Mas boa, é bem legal. Mas é boa. Ela é bem boa. Ela é bem boa, é da positividade, é do apoio dos artistas, essa é legal. Quer você seguir os seus artistas e ilustradores preferidos nas redes sociais. Mesmo que eles sejam da Coreia do Sul, gente. Mesmo que eles façam posts em coreanos. É legal seguir. Por que é legal? Porque, primeiro, você recebe os updates. Você recebe, às vezes, conteúdo extra, assim, bastidores, fanarts, né? E eles geralmente postam trabalhos futuros e às vezes repostam coisas de outros artistas que eles gostam, que tem histórias legais. Então esse é um jeito legal de você descobrir. Eu acho que se você vai seguir um artista de um webtoon que você gosta e essa pessoa desenvolve um trabalho novo, a probabilidade de você gostar do novo é grande também, né? Então, foi assim... Sempre vale. Foi assim que eu cheguei em Surviving Romance, porque... eu gostei muito de The Makeup Remover. E aí eu decidi que eu fui seguir a pessoa e eu vi que a pessoa tava postando uns negócios com sangue, com zumbi. E aí eu fui ler. Não, realmente, eu sou a pessoa com 30 contas em rede social, que não uso exatamente rede social, mas eu uso rede social. Mas eu sigo pessoas no meu LinkedIn. Amo. Ela é a nossa fonte de LinkedIn. Exato. LinkedIn. E exatamente. Eu sigo, tipo, algumas pessoas, tipo, alguns autores, algumas pessoas mesmo da Naver. E de vez em quando eles postam mesmo, de tipo, tal webtoon ganhou prêmio, ou tá tendo prêmio, vejo. E eu vou entrando em contato exatamente com tipo, outros materiais, né? Outras... que você fala, cara, talvez eu não chegasse perto, mas ele chegou em mim primeiro, então talvez a gente pode dar um pulo lá. Exato. Exato. Porque sempre isso acaba... é que, por exemplo, Everything's Fine eu já tava lendo, mas
recentemente foi um dos posts que veio pra mim, desse núcleo, né? Porque como é época de Dia das Bruxas, essas coisas, eles falam, esse aqui definitivamente é o webtoon mais aterrorizante do momento. E assim, eu já tava lendo, eu conhecia, mas se eu não conhecesse, eu provavelmente começaria a ler por esse post. Sim, sim. No nosso perfil da Naver Webtoon, a gente segue alguns artistas, né? Então, eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu segui, assim, por ter um webtoon mais conhecido, mesmo que não seja um dos meus preferidos, é a autora de My Deepest Secret, né? E eu, às vezes, quando eu entrava, assim, no perfil do Falar de Webtoon, eu vi os posts de bastidores dela quando ela tava fazendo logo pro novo webtoon, que é o do vizinho lá, que é o de terror. O do vizinho, Do esqueci o nome, mas eu sei. Que tem a escada e tal. Meu vizinho é um serial killer. Isso. E aí... o do vizinho. E aí teve um dia na comunidade que a galera tava falando desse webtoon. E eu não comecei a ler, mas eu já sabia que ele existia, que ele tava rolando, porque eu vi posts da autora falando sobre. Então, assim, é muito legal ficar de olho, gente. E às vezes é engraçado, porque quando a gente tá lendo algum webtoon sul-coreano que, tipo, a tradução tá atrasada, você vai entrar nas redes sociais pra seguir, fica o alerta também, né? A gente fica, legal, vou seguir. Spoiler. E aí você vê que a pessoa tá postando umas prévias de uns episódios que tá muito longe do que você tá lendo, sabe? Tipo, quem é essa pessoa? É o personagem que você nem foi apresentado ainda. Exato. É uma leve dor. Mas é legal, assim, é legal. Eu fico, tipo, está em coreano, eu não consigo entender, então tá tudo certo, sabe? E eu vou seguir na minha vida. Alguma vantagem tem que ter, né? Alguma vantagem tem que ter, obviamente. O meu problema não é o spoiler, como vocês muito bem sabem. O meu problema é que eu lembro que vai demorar muito pra eu chegar nesse spoiler, sabe? Então eu fico tipo... Sim. Queria ele agora. Porque se a gente não sabe que existe, tá tudo bem. Mas quando a gente sabe que existe, a gente fica agoniado, né? Querendo saber o que tá rolando. Só na tristeza. Vamos entrar aqui pra nossa dica de número 7. Olha só, we got 7 dicas aqui pro pessoal, hein? Até o momento. Opa, tudo bem? Oi. Opa! Aí você falou... Passou? Você puxou, desculpa. Não, agora deu saudade. A nossa dica aqui de número 7, gente... essa é uma coisa que eu comecei a fazer recentemente, tá? E eu já salvei alguns webtoons aqui no meu Quero Ler. Eu tô prevendo o futuro. Eu tô salvando os webtoons que ainda não estão recebendo tradução, mas eu tô guardando eles pro futuro, sabe? Caraca, você tá faço isso também. Você tá sendo visionária? É exatamente assim que eu me sinto. É um investimento pro futuro, assim, sabe? Exato. Eu tô pensando na Camila do futuro. Que não, sabe? Exato. Que um dia ela vai querer ler alguma coisa, ela vai encontrar e vai dizer, nossa, é verdade, vamos ver se esse aqui já teve tradução. E aí eu vou lá e descubro que sim, sabe? Então, isso aqui, a dica de número 7 é para você explorar os aplicativos de webtoons no seu idioma nativo. Então, por exemplo, a Naver Webtoon tem o Naver Webtoon pra galera que quer ler os webtoons lá em inglês e talvez um ou outro idioma que não tem português ainda, tá? Mas o app da Naver Webtoon coreano e o que a gente acessa em inglês, eles são mundos diferentes, gente. Porque, assim, o catálogo do Naver Webtoon coreano vocês não estão entendendo. E aí, se você quer uma surpresa maior ainda, se a gente está falando da Kakao Webtoon. Nossa. Porque a Kakao Webtoon é uma monstruosidade de títulos, assim, ó. É bizarro. Sério? No mesmo aplicativo, você tem tudo. Você tem, tipo, os webtoons. Você tem web novels e eu acho que tem até umas coisas em vídeo, assim. Tem muita coisa no quesito de história, sabe? Tudo junto. E tem muito webtoon que é adaptado pra K-drama, que é o webtoon da Kakao. E os webtoons da Kakao, eles simplesmente estão em coreano. É isso. Eles não têm tradução oficial. Tipo assim, a Kakao Webtoon comprou o Tapas, mas uma coisa são webtoons do Tapas, outra coisa são webtoons da Kakao, entendeu? É diferente. E tem uma coisa que eu dou de dica. Como é que eu vou descobrir o nome de um webtoon se o aplicativo tá tudo em coreano? Ele tem uma ferramenta que é de tradução automática pra inglês. E aí ele traduz os títulos. E aí, por que eu tô falando que é legal você olhar pra eles? Porque enquanto um webtoon não recebe tradução oficial pra inglês, os fãs, quando vão traduzir, eles tendem a traduzir os títulos literalmente. Entendeu? Bem literalmente. Gente, por favor, vamos fazer nem que seja um mini episódio dos melhores títulos.
Pode ser um falando no grupo, mas pode ser. Tá bom. Assim, não que os títulos não ficam errados, mas eles são bem literais, assim, não rolam apesar de tudo amor. É tipo, é literalmente o título dele. Por isso que muitas vezes nos sites clandestinos e tal, você consegue encontrar. Esse aqui é o nome do webtoon, tá? Que a gente está chamando nesse site, mas esses são todos os títulos alternativos deles, porque cada pessoa que traduziu, às vezes muda uma palavrinha ou outra, aí tem o título oficial, aí tem o não sei o que e tal, então você tem, tipo... Cara, tem uns webtoons que tem uns 4 nomes diferentes, você pode chamar eles, é bizarro, assim, só por essa bateção de cabeça de como chamaremos esse webtoon, sabe? Tadinho, gente, são os webtoons com mais problemas de identidade. É complicado, é complicado. E aí eu vou falar pra vocês que eu entrei na Kakao, e daí um webtoon pela arte de capa dele, assim, pelo estilo... me chamou a atenção. E aí eu botei na tradução automática. E ele traduziu o nome automaticamente. Daí eu fiz um teste. Fui do site da clandestinidade que eu gosto. E digitei o nome bem, tipo, literalzão. E aí eu encontrei a tradução em Tagalog. Aí eu falei, opa! Se tá em Tagalog, vai chegar no inglês um dia, eu vou salvar aqui pro futuro. E aí eu salvei, entendeu? E eu fiz isso com uns 2, 3 títulos, assim. É bem engraçado, tá? Então eu dou a dica, entra nesses aplicativos que às vezes tá, tipo, com nome em japonês, em coreano e tal, e se tiver tradução automática para inglês, aciona. E aí, se alguma imagem de capa te chamar a atenção, assim, ó, a sinopse não tenta, porque a sinopse vai ser uma bagunça pra você entender a tradução automática, mas o título rola, tá? O título dá boa. Mas se algum te chamar a atenção, joga no Google, vê se você encontra alguma tradução pra ele, porque é isso, os fãs pegam obras que ainda não foram traduzidas oficialmente e começam a traduzir antes. Muitas vezes, né, que nem a Nay comentou antes... Eles fazem o trabalho de Deus. Eles inclusive, focam mais nessas no que das traduzidas oficialmente. Quando a galera assume uma tradução oficial, eles dropam. Porque é isso, agora tem uma empresa traduzindo, né? Então a gente não vai mais precisar fazer isso. E aí eles focam em traduzir outra que tá desconhecida e perdida. Que se a gente não tiver uma tradução de fã, a gente nunca vai conseguir ler aquela história, né? Então fica aqui a dica. Ai, gente, eu já tô... Você já tá fazendo isso. Já tá. Não, o site, eu imagino. Eu só quis dar uma olhada. Tipo, na página inicial mesmo, sem... Sim. Da Kakao. É meio confusa. Não, e olha só. Tá bom, gente. Vamos pra próxima dica. E olha só, pra vocês duas que entendem um pouco de coreano, é melhor ainda. Porque eu tô explorando e eu entendo porra nenhuma, entendeu? Entendo 0 palavras, não sei. Então, se você entende um pouquinho, essa dica é mais dica ainda pra você. É um norte. É um bom norte. Exato. Agora, eu quero trazer aqui a dica de número 8, que é a minha dica de ouro. Nas últimas semanas... Não deixou no 7 por quê? Tá atraindo o movimento do nosso podcast? Sei lá, eu só tentei... É a premissa de deixar o melhor por último, tirando a 9, que é uma grande panfletagem nossa, né? Deixei ela pro final. Mas assim, nas últimas semanas, eu descobri dezenas de webtoons que eu gostei muito, só com essa coisa que eu vou falar pra vocês agora. Que é o seguinte... Sabe a aba buscar do Instagram? Aquela Explorer. Certo. Né? Sim. Mais ou menos. Que é a lupinha do Instagram. É aquele xadrez de posts aleatórios que aparece pra vocês, tá? O Instagram, ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, que você consegue dar aquela manipulada ali pra aparecer o que você quer naquela lupa. Porque o que acontece? Quanto mais você interage com certos posts, mais ele te recomenda posts similares, certo? Deixa minha lupa aqui, então, gente, eu prefiro nem comentar. E às vezes ela começa aleatória, tá? Ela começa aleatória, é teste. É porque a minha, eu sou muito de... Eu não gosto de deixar o algoritmo me dominar. Eu gosto de dominar o algoritmo, entendeu? Então, o que eu faço na lupa do Instagram? Tem uns vídeos meio tipo, por exemplo... Vídeo de gente fazendo ASMR com a moeba, por exemplo. Massinha, cortando sabão. É uma parada meio hipnotizante que quando você vê, você assistiu 4. E aí o Instagram começa a te recomendar mais. Real. Mas a sua consciência não quer que você perca tempo assistindo aquilo, sabe? E aí o que eu faço? Eu vou nos posts que, tipo, eu não quero recomendação e eu assinalo, tipo,
não gostei desse conteúdo, sabe? Tipo, Ai, não tenho que interesse. Oh. Não, peraí. Não. Peraí, não é não gostei desse conteúdo, é não tenho interesse. Que daí ele para de te recomendar, entendeu? Ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer, beleza, essa pessoa quer menos conteúdo disso e mais conteúdo de outra coisa. E os conteúdos que você mais interage, que tipo, você mais expande detalhes, dá like e vê, é o que ele tende a te botar mais. Um dia na minha lupinha do Instagram, eu acho que é porque eu interagia bastante com os posts do Falar de Webtoon por motivos óbvios, tá? Começou a aparecer uns Webtoons lá. Tipo, foto de Webtoon mesmo, que a galera posta trechos do Webtoon, assim, imagens, que você consegue ver capa, personagem, diálogo, coisa assim. E aí eu comecei a abrir e interagir mais com esses posts, e aí começou a me recomendar mais. E o que acontece? Hoje em dia, eu descubro muitos Webtoons legais por lá. Tipo assim, porque... Mas só sem pesquisar nada, só entrando na eu entro na lupinha, aí eu vou descendo e vão aparecendo fotos de Webtoons. Daí eu abro, e aí tem uma coisa legal. Tipo, se tem um post de Webtoon que te recomendou, quando você abre ele e você vai arrastando pra baixo, os posts vão mostrando posts relacionados. Então vem aparecendo mais posts de Webtoon, entendeu? E eu fico num loop infinito de ficar olhando, e aí quando um traço me chama muita atenção, eu vou na descrição, e geralmente tem o nome do Webtoon, e alguns botam até sinopse. Sim. E quando não tem o nome do Webtoon, nos comentários geralmente tem gente perguntando o nome e pessoas respondendo. Cara, teve uns Webtoons muito incríveis, assim, que eu li nesses últimos dias, que eu tô, tipo, me coçando porque eu alcancei a publicação já, e eu descobri lá. E aparentemente eu tenho um padrão, né? Porque estão me recomendando vários Webtoons dos tempos de realeza. A gente sempre tem um padrão. A gente sempre tem um padrão, Sempre. Mas assim, tá sendo um jeito muito legal de descobrir Webtoons novos por lá. Eu já descobri dezenas, assim. E tipo, de ler e gostar, sabe? É bom saber. Porque é isso, às vezes não te chama atenção. Que nem a gente falou antes, os filtros que você bota, você não vai achar. A capa, às vezes, não vai ser atrativa, mas a arte de dentro é legal. Então, eu pego o nome... muito mais legal, jogo nas plataformas que eu conheço e encontro eles, sabe? E aí eu vou ler. É muito legal. Gente, o meu algoritmo aqui, eu preciso ainda ensinar ele alguma coisa. Porque o que ele apareceu pra mim? Um cavalo marinho dando a luz. Então... Inclusive é uma coisa que eu não esperava que fosse assim, mas ok. Cara, parece eu quando eu criei um TikTok pessoal, uma conta esse no TikTok, eu entrei lá e o primeiro vídeo que me apareceu é gente fazendo cesariana e, tipo, umas coisas muito loucas que eu fiquei assim, esse não é o tipo de conteúdo que eu quero pra minha vida, sabe? Não é o tipo de conteúdo que eu quero. Você claramente precisa ensinar só pro algoritmo o que você gosta. Eu tô realmente preciso ensinar o algoritmo, não tá... Ele não tá favorável aqui, não. Nossa, que engraçado. Mas é desenho de letra, então tá seguro. Não é um cavalo marinho dando a luz. Mas então, o que eu queria dizer aqui é que é muito fácil você dar uma manipulada nisso no Instagram, viu? É bem fácil. Você só precisa que um post desses apareça primeiro, e depois você consegue... É só você interagir com ele, assim, começar a ver os de baixo, sabe? Ficar ali navegando, que daqui a pouco não vai ter um, vai ter 2, 3, e aí, de repente, acontece que nem eu, que agora tem um monte. Inclusive, eu tô vendo agora. Ai, não. Muito legal. Aí, ó, se distraiu. Vocês vão ver o cavalo marinho, eu sinto muito. Não faça isso. Você vai fazer um algoritmo entrar no nosso, né? Você vai fazer esse algoritmo entrar no nosso, tá bom? Obrigada. De nada. Link copiado para a área de transferência. Oh, meu Deus do céu, Mariana. Eu não vou abrir, tá? Queria deixar muito claro que eu não vou abrir. Gente, é um cavalo marinho dando a luz. Pois eu já vi um cavalo marinho dando a luz na vida. Cara, que papo é esse? Sério, o que tá acontecendo aqui? Vamos voltar pro episódio? Estamos em 3 e 2 das 3 já viram um cavalo marinho dando a luz, sabe? O que tá acontecendo? Eu não esperava por isso, não. Pois é, se tem uma coisa que eu não esperava, era por isso. Nossa, gente, eu encontrei um aqui, eu tô conversando com vocês, eu tô olhando a minha lupinha, vou salvar aqui, quero ler. Aí, ó. Gente, não, eu não vou falar nada, porque sério, eu também salvei vários que eu quero ler ao longo desse episódio que a gente foi conversando.
Então. Aí, ó. Ai, gente, eu sei. sinto muito, mas é que a minha lupa é só isso e coisas, tipo, da Disney. Tipo, personagens da Disney no parque da Disney, pessoas fantasiadas de personagens da Disney. Vou falar uma coisa pra você. Agora que você copiou esse link e mandou pra gente, você vai receber mais cavalos marinhos dando a luz, talvez hipopótamos dando a luz, entendeu? Girafas dando a luz. Você vai ver o reino animal dando a luz na sua lupa do Instagram. Você conseguiu. Gente, se aparecer, eu aviso vocês. Tá bom. Porque acho que tem muito mais Disney, no cavalo marinho não vai conseguir ser tanto. Então, gente, essa é a dica de número 8. E aí agora, depois que a gente deu a dica já de número 8, podemos dar a última dica, que é a de número 9, né? A melhor dica, a mais A importante. melhor dica de todas. Não, pra mim, com certeza, é a melhor dica. Gente, É verdade. Porque é a dica que eu já venho seguindo. gente, dica de número 9, tá? Muito, muito boa pra gente fechar bem fechado o episódio de hoje. Forma mega efetiva, incrivelmente impressionante de você descobrir novos webtoons legais pra você ler. É continuar acompanhando a gente, aqui no podcast Sim. e nas redes sociais. Porque a gente tem aqui Sim. quadros pra você, por exemplo, Review Sincero. Review Sincero, já recebemos mensagem de gente que falava: leio todos os webtoons que vocês fazem review sincero. Leio para poder ouvir o review. Ou seja, você está descobrindo o webtoon novo, né? A gente tá aí com um quadro novo agora, que é o Drop ou Topa, né? Em que é sobre a gente lendo webtoons novos e dizendo se vale a leitura ou não, né? E todos os episódios temáticos, né? Que a gente traz uma listona. A gente tem o reizinho maior de todos, o Batalha de Descobertas. Exato, Você não o falou campeão dele, de o nosso novas reizinho. descobertas. Que todo mundo ama, todo mundo adora. Uhum. E tá aí, Não, e como eu falei logo no começo, eu realmente, tipo, se eu pegar minha lista aqui e citar os nomes, eu ia falar: esse aqui foi do Batalha de Descobertas, esse aqui foi um review sincero, esse aqui foi vocês falaram não sei em que episódio XYZ. Eu acho que os únicos que fogem disso são os que vieram do Song Kang. Song Kang fez o drama, né? Dica de número 10. Ficar de outra olho porta é o Song Kang. nas adaptações que o Song Kang faz parte. É isso. Também é um bom jeito, É um bom viu, jeito. gente? Porque parece que esse menino só faz adaptação de tudo. É. Tudo tem o Song Kang. E eu agradeço. Tem alguns atores, assim, atrizes que gostam de pegar a adaptação de webtoon. São assim, ó, pra adaptação de webtoon. Inclusive, gente, o próximo drama do Jeong, que é o The Witch, é adaptação de webtoon. Fica aqui a dica. Olha só! Um review sincero Vou vai ter vir que- aí? Eu, com certeza, Vem, quando ele vem. começar... É só ele começar a passar que vocês vão me ver no grupo. Gente, precisamos fazer um review sincero sobre The Witch. Tá aqui, ó. Leiam aqui, assistam aqui, bora lá. Que nem tá rolando com Golden Spoon já, né? Que a gente tá nos papos aí. Precisa. Então, essa é uma coisa legal. E além, claro, do podcast, né? A gente não faz tanto indicação, assim, em redes sociais, mas eventualmente tem uma ou outra. A gente parou de fazer, né? A gente fazia mais no começo do podcast. A gente começou a ficar meio preguiçosa pra post. Antes a gente era mais... postava mais. Um pouco mais dedicada, a gente era um pouquinho mais... É aquela coisa, gente. A pessoa que entrou nova no trabalho, cheia de energia, cheia de ideia, sabe? Depois o tempo vai passando, vai ficando complicado. Mas, assim, tem a nossa comunidade do Twitter em que essa responsabilidade ela é compartilhada com mais pessoas, né? Às vezes vem gente lá indicar o webtoon pra gente, que é bem legal. Então... E a gente também tem várias, a gente deixa aberto o nosso formulário, porque inclusive o Topa ou Dropa... Às vezes a gente pega indicação também, então assim... Aceitamos, tá exato. fluida as indicações. Elas vêm de vocês, elas vêm da gente, mas vêm de vocês principalmente. Tem algumas enquetes do Spotify que a galera indica coisa também. Ou seja, cola na gente que vai dar tudo certo. A gente vai junto. Exato. É muito importante. Inclusive, você só tá ouvindo esse podcast aqui, pegando todas essas dicas por causa da gente. Então, olha como é assertivo.
Eu acho que realmente é uma das melhores dicas. Melhores dicas. É por isso que ela é a última. A melhor dica. A mais valiosa. Pois é. Mais valiosa de todas. É a mais valiosa, mais preciosa. Se você quiser, você pode ignorar todas as outras dicas, ficar só nessa. Tá tudo certo. Assim, dá bom, porque eu tô aqui, eu tô por enquanto só nessa e tô indo bem. Tá indo bem. Eu fui de... Tô indo bem. Não, e se você tem gostos parecidos com os nossos, já vem tudo filtrado pra você já. Sim, então, é uma curadoria já, você não né? precisa... Exato. Não precisa nem colocar os filtros, a gente já entrega, né? Exatamente. Caraca. Muita loucura. Muito bom. Mano, essa dica... Repete, qual é a dica 9? Dica de número 9. Seguir acompanhando a gente do Falar de Webtoon. É isso. Perfeito. Melhor dica. Perfeito. Mário, o que você aprendeu no episódio de hoje? Vamos fazer aqui um momento de consolidação. Eu aprendi que, primeiro de tudo, continuar mais ligada nas redes do Falar de Webtoon. Olha só. Começou bem. Comecei bem, porque eu percebi ali que se eu esquecer... Porque assim, se eu esquecer qualquer outra dica, se eu tiver nas redes, as redes vão me entregar. De Falar de Webtoon, elas vão me dar o que eu Por preciso. exemplo, vai te entregar esse episódio que vai te dar outras dicas. Então, assim... Exato. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Mas também descobri aqui que existem outras plataformas. Algumas delas têm até o Webtoon em português. Isso é surpreendente. Já que tem que o quê? A gente tem que ir atrás de mangá, porque às vezes o mangá dá uma misturada, ele não sabe se ele é mangá, se ele é Webtoon, ele... Ah, não, a gente põe uns aqui, a gente põe os outros ali, tá tudo bem. Exato. Seguir também os autores, isso aí também é sempre importante, você dar biscoito pro autor, que o autor vive de biscoito. Quer dizer, o mais importante. Poderia viver. É aquele meme, e dependendo o ator precisa do aplauso pra viver. Exato. E é muito importante. Mas, assim, não se preocupe. Eu sei que foram muitas dicas, porque tem umas 9. Então, foca no Falar de Webtoon, que as outras vão vir, assim, quase que por osmose. Quando você perceber, já foi. A gente vai te lembrar delas, tá? Com certeza. Em próximos episódios, provavelmente a gente vai referenciar esse episódio, como a gente fez aqui hoje, que a gente referenciou mais uns 4 diferentes. Provavelmente em outros episódios, eu vou dizer como foi a minha busca pela lupa do Instagram. Nossa, sério, gente, de verdade, lupa do Instagram, eu tenho aqui vários candidatos à Batalha do Descobertas que vieram de lupa do Instagram. Só pela lupa? É porque assim, tá aí tá um negócio. Como a gente, às vezes, subestima o lance da arte. Eu olho a foto e digo, opa, essa arte aqui é a minha cara. Esse traço aqui é legal. E aí eu entro e eu vou ler e eu gosto. É bizarro. É o seu tipo de conteúdo. Me dá até vontade de fazer mais uns posts, assim, pra eu falar de Webtoon, porque, inclusive, eles têm grandes engajamentos, sabia? Tipo, a galera gosta de receber indicação. O post literalmente só print dos Webtoons, assim. Só print dos Webtoons. Dos Webtoons. Alguns prints-chave, assim, dos Webtoons, e aí na descrição, informações sobre a história, né? E aí um monte de gente vendo e achando legal. Porque é isso. É o tipo de coisa que... Às vezes eu encontro uns posts desse que nem estão escritos em inglês, estão escritos em coreano. E aí nos comentários tem gente pedindo o nome em inglês. E a galera responde. E eu, pra mim serve de qualquer jeito. Já vai lá. Tá tudo servindo. Tá tudo caiu na rede a peixe. Exato, estamos aceitando. Tá tudo certo. Bom, gente, e o episódio de hoje vai ficando por aqui. Mas, como sempre, o assunto não precisa acabar ainda. Não! Até porque a gente tá falando de indicação não quer demais, a gente quer saber suas dicas também. A gente compartilhou várias dicas com vocês, então você pode compartilhar umas com a gente também, né? Acho que é justo. Eu acho que é mais do que justo, é necessário. Exato. Então, assim, por onde você compartilha suas dicas com a gente? Em vários lugares. Tem nossos perfis aí nas redes sociais. Tem também o perfil do @falar de Webtoon, que por acaso estamos em todos os lugares possíveis. Eu não aguento mais falar em todos os lugares que a gente tá. A gente tá em todos os lugares, de verdade. Cada semana cresce. Não, é assim, e se por acaso você for em um lugar
testar lá o @ falar de Webtoon, não der, avisa pra gente. Avisa, gente. Lá. Não vamos deixar Nem no que vácuo. seja só, Nem que seja só pra ter o arroba, só pra entendeu? criar por criar. Mas assim, Exato. eu te garanto que até nos lugares mais improváveis você vai poder encontrar a gente, tipo no LinkedIn. Então, assim, quando eu digo que a gente tá por aí, a gente tá mesmo. Kawaii. Acho que a gente não tem Kawaii, mas limites. Não. Kawaii não temos. Poxa vida, é verdade. Ai, que difícil. Fomos pegos. Vou lá segurar o arroba. Daí corta pra amanhã, temos perfil no Kawaii. Ai. Bom, gente, mas assim, não estamos no Kawaii, mas tem várias outras redes sociais pra você conversar com a gente, tá? Esse é o resumo da obra, então você consegue aí encontrar a gente por aí. Sim. Não esquece de olhar a descrição dos episódios, tá? Vai ter nome de plataforma, vai ter coisas ali que pra você não precisar ficar voltando aí na minutagem certa pra anotar as coisas no caderninho. Acesse a descrição que é mais fácil. E de quebra você ainda encontra umas outras coisas legais, tipo, você consegue baixar sua planilha de organização de Webtoons, você consegue ver o nosso formulário para dar sugestão pra gente, você consegue encontrar várias coisas. Então aproveita, tá? Faça bom uso. Faça bom uso. Use com responsabilidade. Exato. É isso. Não só usa mesmo, gente. Usa, abusa e não esquece de compartilhar. Exato. Compartilhar é a alma do negócio. Compartilhar uma coisa é legal. O que faz pá. Além de ser Entendeu? um cavalo marinho dando a luz, sabe? Então, compartilha. Vamos botar o link na descrição do cavalo marinho dando a luz. Vamos fazer uma enquete se as pessoas O querem. link do cavalo marinho. Tipo assim, link dos sites clandestinos que é bom nada. Cavalo marinho dando a luz, tudo, né? Foda. Ai. A gente vai botar enquete aí pra ver o que vocês querem. E, gente, não esqueçam de seguir, tá? Avaliar e ativar as notificações do podcast, porque isso ajuda a gente bastante. Aproveita também pra indicar esse episódio. Conhece alguém que tá entrando aí no mundo de ler Webtoon agora? Esse episódio vai ser útil pra essa pessoa, então pode mandar. A gente gosta. Manda, compartilha. Isso. Manda. Vai, difusão, vamos difundir aí. É isso. E é isso, gente. Obrigada por ter ouvido esse episódio até aqui. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau! Indiquem também mais nomes pro fandom que tá acabando a minha lista. Não mandem mais, tá ótimo assim. Mandem sim! Precisa evoluir. Deem dicas!